Olá, alunos, professor Sérgio Luiz aqui, com a nossa aula sobre trabalho e sociedade, essa aula de hoje, né? Continuando aí a respeito dos clássicos da sociologia. Agora vamos inserir o pensamento dos clássicos a respeito do trabalho. Na aula passada falamos sobre a história do trabalho, conceitos fundamentais sobre o trabalho, e hoje falando sobre a perspectiva dos clássicos em relação ao trabalho. A questão do trabalho em Marx, Weber e Durkheim. Então, só para deixar claro, né, que na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Marx, nessa aula, e teremos outras duas aulas sobre Weber e Durkheim, cada um na sua própria aula. A questão do trabalho em Marx. Afinal, o que Marx propôs a respeito do trabalho? Trabalho para Marx é a ação humana que transforma a natureza. Então, o ser humano, ao agir, ele transforma as suas condições de existência. Mas tem uma finalidade, que é garantir a subsistência, ou seja, a sobrevivência. Então o ser humano transforma essa natureza para satisfazer as suas próprias necessidades. E isso é o trabalho. O trabalho até transcende o próprio agir do ser humano na sociedade. Por isso que o Marx acredita que as relações de produção determinam as relações sociais. Então existe uma certa relação determinista aí, não muito, mas existe uma grande influência. As relações de produção determinam as condições de existência de uma sociedade. Força de trabalho, um conceito fundamental de Marx, que é o potencial humano, ou seja, a gente chama popularmente como mão de obra. Então é a sua ação, é a ação humana que transforma a natureza. A força de trabalho, então é essa força de produção, é a força produtiva. Só o homem tem essa força produtiva. Então o ser humano livre, ele que trabalha, ele que escolhe lá agir, pegar a matéria-prima e através de um processo de trabalho, transformá-la em um outro produto, mercadoria. O objeto de trabalho, o Marx vai denominar assim, é aquilo que será modificado pela atividade humana, ou seja, a matéria-prima. Então o primeiro produto lá, madeira, por exemplo, a madeira é o objeto de trabalho e a cadeira, no final, é o produto do trabalho. Então é o produto do trabalho, é a consequência do trabalho. Então tomamos atenção a esses conceitos. Claro que essa cadeira depois eu posso pegar ela de novo, né? E passar por um novo processo de trabalho, né? E aí fazer uma pintura dela de outra cor, ou modificá-la. Aí ela vai virar matéria-prima e aí vai ter um novo produto que é uma nova cadeira. Isso pode acontecer, claro. Mas nessa relação, madeira, objeto de trabalho, o meu trabalho que é a força de trabalho, e gerou o produto chamado cadeira. Os meios de produção são os instrumentos, as ferramentas utilizados. E o espaço que estão inseridos também, ou seja, a fábrica, a oficina, o local onde esse trabalho está ocorrendo. Isso também é meio de produção. Então o meio de produção envolve, vamos supor na cadeira, envolveria o martelo, a serra, todos os instrumentos, os pregos, todos os meios de produção utilizados para poder formular, né, a cadeira. Seriam instrumentos de produção, ferramentas, régua, treina, tudo. Tudo ali seria meio de produção, instrumento de produção. Os modos de produção, ou modos de produção, é como se estrutura a cadeia de produção e a sua finalidade. Então uma sociedade inteira, como se estrutura a produção naquela sociedade, qual o objetivo da produção, quais as relações de trabalho se dão de qual forma. E isso determina o modo de produção de uma sociedade. Por exemplo, o modo de produção escravista. O Marx vai denominar, o sujeito não é dono de nada, né? Ele virou escravo, talvez, por prisioneiro de guerra e tal, e ele não é dono mais dele mesmo. Mas para garantir a sua vida, para que ele não seja assassinado pelo o seu dono, ele, garantindo a vida e garantindo a alimentação mínima, né, básica, e talvez roupa, alguma moradia, geralmente não é muito digno essas condições, ele é obrigado a trabalhar para o seu senhor. Então, o que sustenta esse modelo é o trabalho forçado, né, extremamente forçado, sem nenhuma escolha. Faz aquilo que eu mando e pronto. E aí tudo aquilo que ele produzir será do dono. Tem o modo de produção feudal, tem a nobreza, o clero, o senhor feudal, e os camponeses que trabalham e ralam na plantação, plantam muito, né, e ficam com uma pequena parte e pagam e dão a grande parte da colheita para os seus senhores. O modo de produção feudal. É para a subsistência do feudo? Não tem, o comércio é pequeno, mas finalidade diferente. Finalidade no feudal, subsistência do feudo, mas claro que a nobreza e o clero e o senhor feudal ficavam com a maioria da produção. Isso gerava impostos, um desequilíbrio enorme, né,
porque às vezes dava pestes, a colheita não era boa e o camponês ficava sempre endividado, né? Geralmente as terras eram da igreja ou eram do senhor feudal, o camponês não tinha as terras, ele trabalhava nas terras e cedia até 90% da produção para o dono das terras. O modo de produção capitalista, do sistema capitalista, a relação se dá mais ou menos da seguinte forma. O objeto de trabalho, então vamos pegar madeira por exemplo, passa pelo processo de trabalho, o processo de trabalho envolve força de trabalho e meios de produção. Por que isso? Porque existem as ferramentas e quem usa as ferramentas. Esse é o processo de trabalho. E gera um produto final chamado mercadoria. Então é assim que o sistema capitalista funciona. Então, mas para que isso? Aí que entra o capitalismo. Essa mercadoria, ela é trocada por dinheiro, que eu vou comprar uma nova mercadoria. E eu vou trocar por dinheiro de novo, e assim eu vou ganhando cada vez mais dinheiro. Então a base do sistema capitalista é a produção de capital, de lucro. Então sempre mercadoria, passa por um processo de trabalho, de produção, de transformação, vou vender essa mercadoria, vou trocar ela por dinheiro e vou adquirir uma nova mercadoria assim por diante. Então percebe que o próprio dinheiro, ele também é um instrumento de troca, né? Ele é um objeto de troca. Então o Marx vai atribuir o conceito de valor de uso e valor de troca. O valor de uso é aquilo que tem, o objeto tem em si, pela sua utilidade. O valor de troca é a quantidade, né, de produto equivalente de outro produto para poder trocar. Por exemplo, pegar o exemplo de sapato e pão. Então, quantos quilos de pães eu vou ter que trocar por um par de sapatos? Dependendo da textura, né, da qualidade, né, do material do sapato e o pão, o tipo do pão. Eu tenho o tempo de produção, eu tenho a dificuldade de conseguir a matéria-prima, mas principalmente o trabalho envolvido, que é o que define o valor do produto. O produto em si não tem um valor definido, e sim a quantidade de trabalho inserida ali. A quantidade de trabalho manual, vamos pegar o manual para analisar, para construir um sapato é muito maior do que para construir 1 quilo de pão. Por isso que para trocar um sapato tem que ser, sei lá, por exemplo, 10 quilos de pães. Por quê? Por causa da equivalência, valor de troca. Então, um sapato é igual a 10 quilos de pães. E por isso que foi criada a moeda. Então, a moeda vale tanto. É com a moeda facilitou a troca, né? Totalmente. Mas então é o valor de troca. Eu troco uma coisa equivalente a outra. Na verdade, a moeda inicial para equivalência era o ouro. Então tudo se comparava ao ouro para ter essa equivalência. Devido à sua raridade, né? Sua questão um pouco elitista também, né? O ouro, metal precioso e tal. No capitalismo, no sistema capitalista, as relações de trabalho se dão pela propriedade privada dos meios de produção na mão da burguesia. Então, burguesia seria a tal da classe dominante, que nasceu no berço da Idade Média, e ela nasceu ao redor dos burgos, né, que eram ao redor dos castelos feudais, que eram os burgos. Ela eram mercadores, depois eles começaram a emprestar dinheiro a juro, e ganharam muito dinheiro com isso, e acumularam dinheiro, né, ao longo disso. Depois os feudos foram se fragmentando, viraram reinos, depois viraram grandes estados absolutistas, e a burguesia surgiu como uma classe econômica muito forte. Após a Revolução Francesa, eles adquiriram poder político, Revolução Inglesa e Francesa, adquiriram um poder político muito forte, com o sufrágio universal, as eleições, né, a dita República Democrática. E com isso surgiu a Revolução Industrial, que colocou a burguesia num sistema, no auge do seu poder, né, como domínio do sistema, e o sistema se oficializou como capitalismo industrial. O proletariado é a classe trabalhadora, nós, trabalhadores, que não tem nada além da força de trabalho, ele não tem nenhum instrumento de produção, ele só tem a força de trabalho. Então ele vende essa força de trabalho em troca de um salário, porque precisa sobreviver, não é? Então ele troca força de trabalho, tempo de vida, porque trabalho é vida, não volta mais, em troca de um dinheiro, de um salário, de um valor específico. Então o ser humano passa a ter valor de troca. O ser humano que não deveria ter valor de troca, ele passa a ser objeto de negociação. Porque ele passa a ter um valor de troca. Tantas horas do meu dia equivalem a tanto. Só quem define isso não é o ser humano, é quem compra. É ele que define. Quem compra define o valor que eu valho. Olha que absurdo. É isso que o Marx está falando. É isso que ele vai perceber diagnosticando as relações capitalistas. O burguês define quanto que vai me pagar. Mas a força de trabalho é minha. Eu deveria definir o valor que eu custo. Não é assim que funciona. Então o meu valor é definido pelo burguês. Então a maioria é proletariado, uma minoria
burguesia, isso vai gerar uma certa desigualdade social. Por quê? Para definir burguesia, dona do meio de produção, dona das fábricas, dona das ferramentas, dona do terreno, dona de tudo. Proletariado, não tem nada, só tem a força de trabalho. E aí ele vende a força de trabalho em troca de salário. O salário não paga o trabalho. Ele é uma troca. O burguês, o dono do meio de produção, dá um trocado pro sujeito, mas ele não, naquilo ali não paga o trabalho dele. Como assim não paga o trabalho, professor? Claro que paga. O cara lá paga 50, 100 reais, 200 reais por dia, que é o trabalho dele. Vamos ver, o Marx vai provar que não. Vai fazer pesquisa prática, pegar dados e vai comprovar que não é, através do método materialismo histórico dialético, que ele fundou. O Marx denomina de mais-valia todo o excedente de valor objetivo, real, prático, concreto, pelos donos dos meios de produção, pela exploração do trabalho. Não entendi nada. Mais-valia é o valor excedente. Você produz tantos por dia, ou por mês, que seja um período de tempo, e o dono do meio de produção, o burguês, ele não te paga pelo que tu produz, ele paga só uma parte. Todo esse excedente que ele ganhou às tuas custas é chamado de mais-valia. Tira os custos de produção, claro, né? Tem que retirar os custos de produção, até por afinal a matéria-prima não veio de graça, né? Desconta os custos de produção, desconta os custos de algum, sei lá, de algum problema em uma máquina, alguma coisa. Desconta tudo isso e aí tem o dinheiro limpo ali, o trabalho, o valor limpo do trabalho. E ele te dá só uma parcela daquilo, o resto ele fica para ele. Vamos ver isso na prática com exemplos. João trabalha 8 horas por dia. Produz R$1.000 em camisetas, numa fábrica têxtil aí, produz camisetas, então ele consegue produzir R$1.000. Essas camisetas que ele ficar pronta, vai botar na loja, o cara vai vender por R$1.000, camisetas que ele fez em um dia. Descontando a matéria-prima, agulhas, a agulha custa meio de produção, mas agulha que quebra, energia elétrica, tecido, linha, botão, tudo, descontando tudo. O trabalho dele gera R$750. Então no dia ele produz 1.000, só porque descontando os custos de produção fica 750. O patrão paga para ele R$50 por dia, pro João. E sem trabalhar, o patrão fica com R$700. Mas ele era dono. Sim, mas ele não trabalhou. É isso que o Marx está falando. O Marx está dizendo, pô, como isso? Isso é a mais-valia. A mais-valia que é os R$700. Ó, a mais-valia é os R$700. Porque ele pagou 50 pro cara. Então o cara vai olhar, não, R$1.000, não, R$1.000 não é a mais-valia. A mais-valia é 750. Não, porque ele deu 50 pro funcionário. Então a mais-valia é R$700. Um dinheiro que pertencia ao trabalhador, porque foi ele que produziu, mas não foi pago a ele. Era dele, mas não foi pago a ele. Esse valor é chamado de mais-valia. Nesse contexto, né, só para deixar claro, não havia nenhuma lei trabalhista no século XIX, 1848, quando Marx começa a escrever, estudar o sistema capitalista. Então, claro que com as leis trabalhistas, 13º, fundo de garantia, férias, isso, esse valor simbólico que eu coloquei de R$700 vai baixar um pouquinho para 600, 550, e aí o trabalhador ganha um pouquinho mais, o salário mínimo e tal, então ganha um pouco mais, né? Mas a exploração continua. As leis trabalhistas só diminuíram a mais-valia, mas elas não acabaram com a mais-valia. A exploração continua, não mudou nada. E até hoje, né? Estou falando de coisa do século XIX e continua até hoje. E hoje, bem pior, nas próximas aulas veremos precarização do trabalho, trabalho informal, uberização do trabalho, coisas bem piores. Porque hoje em dia, o trabalhador, se o Marx vivesse hoje, ele falaria isso, né? Hoje em dia, o trabalhador, ele é dono do meio de produção e ele ainda vende a sua força de trabalho. Como assim, professor? Uber, o cara é dono do carro, ele bota o combustível, é tudo ele, tudo dele. É ele que presta manutenção, só porque ele cadastra lá num site de uma empresa que tem um banco de dados enorme, que tem toda uma infraestrutura de informática, e aí ele cadastra e tem que pagar uma porcentagem para a empresa. Olha que coisa. Mas o carro é dele, a gasolina é dele, os danos são dele, o seguro quem paga é ele não tem nada em troca. Percebe como que hoje ficou pior ainda? Não, lá que era ruim. Não é bem assim. Vamos analisar um pouquinho mais. Mais-valia absoluta. 2 tipos de mais-valia que Marx caracteriza. Mais-valia absoluta. Quanto mais eu aumento o tempo de trabalho, as horas de trabalho, mais mais-valia tem.
Então, se ali são 8 horas, R$ 1.000, então se cada hora que eu aumento, eu vou tendo mais dinheiro. E se o cara trabalhar ali, são 8 horas, se eu botar 10 horas, ele ganha um pouquinho a mais, ele vai ganhar ali, sei lá, uns R$ 10 a mais, mas eu também vou ganhar muito mais. Eu vou ganhar lá 500 a mais, sei lá, tô dando um exemplo só. Então, ele sempre está ganhando. Quanto mais hora aumenta, mais meu trabalhador mais explorado é. Não é que ele ganha mais explorado é. A hora extra é o exemplo da mais-valia absoluta. Entendeu? É ali, é quando ele mais trabalha e mais o dono do meio de produção ganha. A mais-valia relativa, ela envolve o uso de tecnologias ou técnicas. Muda lá a organização da fábrica, muda a forma de produção, muda a máquina, bota uma máquina mais tecnológica, mais eficiente. E isso aumenta a produção. Então, em vez de produzir R$ 1.000 num dia, ele produz 1.500, trabalhando as mesmas 8 horas. Então, ele trabalha a mesma quantidade de tempo, claro que é mais ralado, e ele produz 1.500 agora, em vez de produzir 1.000. Estou usando aquele exemplo para ficar com valores, ficar mais simples, né? Então, produz agora 1.500 ao invés de produzir 1.000, usando as mesmas 8 horas por dia. Isso é mais-valia relativa, porque é o uso de técnicas e tecnologias para aumentar a produção sem aumentar o tempo. Porque isso aí é pior ainda, porque esse daí o sujeito ele produz mais ainda sem ganhar nem um trocadinho por isso, nada. Essa aí é pior. A relativa ainda é pior do que a absoluta. Em partes, né? Por quê? Porque o sujeito ele trabalha as mesmas 8 horas, só porque ele só ganha por 8 horas. Ele continua ganhando os R$ 50 deles pelo dia deles de 8 horas. E o patrão ganha muito mais. Mais ainda, então aumenta a mais-valia. Por isso que eles investem em tecnologia, em máquina, em coisa, porque isso aumenta o lucro do patrão. Essa é a estratégia. Mas o trabalhador nunca é reconhecido por isso. Aqui tem um exemplo de uma imagem, né, uma charge, um comentário, né? Tá lá a riqueza criada pelos trabalhadores no fundo, né, uma bolsa enorme, representando dinheiro no caso, né? Enorme de dinheiro. O patrão, representando aqui de terno, de chapéu e tal, com charuto. E uma bolsinha bem pequenininha, que é o salário. Então, e os trabalhadores ali na situação ali complicada, e o patrão entregando, representando, né, bem vestido e tal, entregando o troquinho ali para o trabalhador. Então percebam que o trabalhador produz muito e ganha muito pouco. Essa diferença entre o que ele produz e o que ele ganha se chama mais-valia. Outro exemplo. O que você disse a este homem para que trabalhe mais depressa? Quanto lhe paga? R$ 30 por dia de trabalho. Onde consegue dinheiro para pagar o salário dele? Vendo a mercadoria? Ué. E quem faz a mercadoria? Ele. Quanta mercadoria ele produz num dia? O equivalente a R$ 150. Então, na verdade, ele quem lhe paga R$ 120 por dia para que você diga para ele trabalhar mais depressa. Shhh, fala baixo, ele pode escutar. Ou seja, é uma charge de interpretação, péssimo em teatro, né? Deve perceber. Mas dá de perceber claramente com essa charge, leia e assista de novo, que o trabalhador paga para o patrão R$ 120. E não o contrário. E ainda recebe ordens. Então, o Marx percebe que o trabalho do sistema capitalista é igual exploração. Igual, é sinônimo de exploração. Os conceitos têm mais alguns ainda. Na perspectiva de Marx, a exploração do trabalho começa com a propriedade privada dos meios de produção. Claro, porque a burguesia é dona das ferramentas e das fábricas, o trabalhador não tem nada. O capitalismo é um sistema que valoriza o capital e não o trabalho. Não é à toa que o Marx vai propor o socialismo, porque o socialismo valoriza o trabalho e não o capital. A diferença... Professor, eu quero entender a diferença entre socialismo e capitalismo. O socialismo valoriza o trabalho. O capitalismo valoriza a mercadoria, o capital, o lucro. A diferença está nisso. A essência conceitual está nessa diferença. Ah, mas na história foi muito ruim. Nas experiências práticas dos dois sistemas são horríveis. Mas em teoria, o capitalismo valoriza o lucro, o capital, acumulação de capital. O socialismo valoriza o trabalho. Logo, gera empobrecimento da população, esse capitalismo, né?
esse foco no capital, desigualdades sociais e problemas sociais diversos, como fome, pobreza, miséria, favelização, exploração de países sobre os outros e assim por diante, desemprego e muitas outras coisas. O aumento da produtividade não melhora a vida dos trabalhadores, só aumenta a exploração, na visão do Marx. Quanto mais a produção aumenta, mais piora, mais trabalho os trabalhadores têm, né? Mais valia, e aumenta só o lucro, né, dos empresários, dos donos dos meios de produção. Marx também destaca o conceito de alienação. O trabalhador deixa de ser dono de si mesmo, pois ele não controla a produção. Então, o que é alienado? Separado, distinto. Então, a produção não é controle, cada um faz uma etapa do processo na fábrica. Cada um faz uma etapa, logo ele não domina a produção, ele não entende. Diferente do artesanato antigo lá nas oficinas medievais, na Idade Moderna, ou até na própria manufatura, o trabalhador ainda tinha certo controle do processo todo. Agora não tem mais nada, ele só faz uma etapa do processo. Ele não tem controle, ele fica alienado do processo. E principalmente fica alienado do produto, porque o produto que ele faz não pertence a ele, pertence ao dono do meio de produção, ao burguês. Ele vende a si mesmo para poder ganhar um salário, para sobreviver. Não é para viver para Marx, é para sobreviver. E olhe lá, no século XIX nem sobreviver dava. Um exemplo de alienação. Vou me aposentar amanhã e sabe o que vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que estou fazendo aqui há 30 anos. Está 30 anos ali só colocando parafusinho ali na peça ali a vida inteira. Ele não sabe, não veio sentido na sua vida. E ele leva isso para a vida pessoal, ele leva isso para a vida sentimental, emocional, intelectual, toda a vida dele fica alienada. Então ele não tem consciência política, porque o trabalho o aliena, logo ele não toma consciência de nada da sua existência. Então o trabalho alienado é a causa de todos os males na visão do Marx. Desigualdade, pobreza, exploração, político corrupto, bandidagem, tudo isso tem origem no trabalho alienado. Ou seja, nas relações de produção capitalistas. Outro exemplo de uma imagem, né, como o trabalho no sistema capitalista te escraviza. Volta à origem do conceito em Tripalion, né, o instrumento de tortura. Porque você trabalha, o trabalho é necessidade. Deixar claro, todo mundo tem que trabalhar porque é uma necessidade de sobrevivência. Mas no sistema capitalista você não trabalha para sobreviver, você trabalha para outros. Você vende a sua força de trabalho para outros, segundo Marx. O trabalho não produz somente mercadorias. Ele produz a si mesmo e ao trabalhador. Como eu falei, o trabalho gera alienação em todos os sentidos. Como uma mercadoria, o trabalhador passa a ser mercadoria. O trabalhador deixa de ser força de trabalho e passa a ser em meio de produção, passa a ser uma mercadoria a ser comercializada. O mais barato ali, o possível. Então ele escreveu isso aqui nos manuscritos econômicos filosóficos. A obra de Marx, que trata a respeito do trabalho, principalmente, existem outros rascunhos, manuscritos, etc., é a obra O Capital. Então, o Capital de Marx são, em português, depende da editora, tá? Esse aqui é da editora Civilização Brasileira. Tem a Boitempo, tem outras que tem um volume para cada livro. São 3 livros original. E aí, nessa editora aqui, são 2 volumes para cada livro, porque ele é muito grande. Então, isso aqui é o livro 1. Esses 2 livros aqui equivalem ao livro 1, que é o volume 1 e 2. Então, são 6 livros desse aqui, a obra O Capital. Cerca de 3.000 páginas, escritas pelo Marx. Tem o volume 3, claro que o Engels ajudou bastante, mas o volume 3 tem uma ajuda muito importante de Engels, até porque o Marx já tinha morrido, então foi o Engels que publicou o volume 3, com os rascunhos que ele tinha lá, o pessoal entendia a letra do Marx e tal, e ele publicou o volume 3. Então, são o livro 3, que chamavam de livro 3. Então, quer compreender um pouco do Marx? Leia o Capital. E não é difícil de entender, tá? Ele dá um monte de exemplo. Uma leitura é cansativa? É extensa, mas recomendo. Isso aqui já foi lido já. Esse daqui é muito bom, recomendo. Recomendo estudá-las para compreender um pouco. Claro que está um pouco desatualizado, é um livro do século XIX, mas é muita coisa que está aqui, você pode compreender hoje, nas relações de hoje de trabalho. Então a aula fica por aqui, volta aí com a aula sobre Weber e Durkheim.